O cara que não atendeu o técnico da seleção brasileira, um dos responsáveis pela pior derrota da história do Real Madrid na Liga dos Campeões. E que por muito pouco não foi volante, zagueiro e até lateral esquerdo. Hoje é mole falar que ele é um ótimo atacante, mas por muito pouco ele não foi lá de trás. Você sabia? Sabia não? Oi, gente, o Sabia Não dessa semana vai falar de David Neres. Mas antes da gente começar, vamos pedir pra você se inscrever aqui no canal do Esporte Interativo, apertar no sininho, que aí você ativa as notificações e todo vídeo que a gente colocar aqui no ar, você é notificado, você não precisa vir atrás de nada. A gente vai atrás de você. Sim, senhora. É isso aí. Comente também sugestões de tema, se você gostou, se você não gostou. Ah, eu já sabia. Ah, eu não sabia. Olha que curiosidade. Ou então informando a mais, porque a gente passa batido às vezes aqui uma informação curiosa sobre determinada figura ou determinado tema e você sabe e a gente não sabe. Então aqui o Sabia Não é geral, pode ser a gente, pode ser vocês, ou pode ser todo mundo de mão dada. Faz uma viagem. David Neres Campos nasceu no dia 13 de março de 1997. Quando eu começo a falar desses moleques um pouco mais novos, eu me sinto uma vovó, uma velha. Mas tudo bem, ele nasceu em 97, real, né? no dia 13 de março. Chegou no São Paulo com 10 anos de idade, pra começar a jogar nas categorias de base do São Paulo. E ele chega no São Paulo um dia antes do aniversário do pai dele. O pai dele que é São Paulino doente. Então ele brinca que foi um baita aniversário, um baita presente pro pai dele, ele começar a jogar no São Paulo, mas ainda era muito novo. Ainda era só pra praticar um esporte, praticamente. E com 10 anos antes disso, o David Neres passava, como vários garotos da idade, em pequenos clubes e times de várzea na Grande São Paulo. Um desses clubes acabou catapultando o David Neres para que ele chegasse na base do São Paulo. E no São Paulo ele fez a base inteira. A gente tá falando de um cara que tem uma vida toda dedicada ao São Paulo, desde a primeira categoria até o sub-20 antes de entrar no profissional. Catapultando é uma baita de uma palavra. É isso. Só. Vocês sabem o que é catapulta? Galera, Fala. Select sabe? Não sei. É aquele negocinho que faz... Aí joga alguma coisa, um ser humano, uma pedra com fogo. Não tem, porque filme tem a catapulta no jogo, O Senhor dos Anéis tem essa cena clássica. Ah, é? Depois de catapultado, quando ele chega lá, junto com a bola de fogo, o David Neres precisava de espaço, né? E aí, a galera pergunta, quem é que faz volante aqui, o David Neres? Eu. E aí ele começa jogando de volante, mas deixa muito claro, eu não quero jogar nesta posição, eu sou o atacante. Mas ele fica um bom tempo ali, mete uns golzinhos como volante, a galera falando, você tá bem de volante, fica de volante, ele nem a pau. Só que a situação piora. Os primeiros campeonatos, o David Neres joga de zagueiro. What? E chega a jogar de lateral esquerdo, e achando ruim. Só com 14 anos, ou seja, com 4 anos de São Paulo, é que ele vai ser efetivado na base como atacante. E aí foi feliz pra sempre. E aí sim, como atacante, o David Neres começa a perceber que ele tem talento pra coisa, que aquilo ali pode até virar uma profissão. Com 16 anos, diz o próprio David Neres, é que ele começa a acreditar que ele realmente vai ser jogador, de que vai dar certo, de que ele pode dar certo. E aí ele começa a se esforçar ainda mais, claro, nos treinamentos, porque ele tem a noção já de quem ele pode se tornar. E sempre considerado um jogador muito liso, com um excelente 1 contra 1 e que crescia em jogos decisivos. Desde a base, o David Neres adorava um clássico. E aí eis que, depois de ganhar tudo no Sub-20, porque com o Jardine, sim, o Jardine, que foi técnico do profissional de São Paulo, o David Neres ganhou Copa Libertadores Sub-20, ganhou Copa RS, ganhou Copa Ouro e Copa do Brasil. E aí é alçado ao profissional. Só que quando ele chega no profissional de São Paulo, pelas mãos do Ricardo Gomes em 2016, o São Paulo tá numa draga danada lutando contra o rebaixamento. Ou seja, é pressão atrás de pressão. E o que faz David Neres? Joga pra caramba. Pode palavrão? Joga pra caramba. Mas antes dele subir pro profissional, é até um pouco atrasado esse processo dele ser profissionalizado, porque o David Neres teve um problema, teve um problema no ombro. E aí, por isso... Mas tem É que eu fiz assim. O David Neres teve um problema no ombro e aí ele precisou passar por uma cirurgia. Então isso atrasou um pouquinho o processo dele ser profissionalizado nessa época, inclusive, que ele passa por essa cirurgia, que ele tem esse problema. Ele fica com um pouco de receio. Pra ele é a melhor fase que ele tá vivendo até então da curta carreira, né? Porque ainda era um adolescente. Mas ele fica um pouco receoso. Será que eu vou voltar igual? Volta igual. E eu diria que muito melhor, né? Porque no fim das contas, só pro profissional, demora a fazer o primeiro jogo dele como profissional, fica 9 jogos no banco de reservas, só observando, pra aí sim ele se
ser chamado pelo Ricardo Gomes para fazer a estreia contra o Fluminense. É isso aí. Quando ele é chamado, ele inclusive nem acredita que é ele, né? Ele fica naquela assim, não, peraí, é o cara que tá do meu lado, e o cara, não, é você mesmo. E aí joga, o David Neres estreia, e ali tem uma curta passagem, mas impactante no São Paulo, com 8 jogos e 3 gols. O time cresce de produção na reta final, escapa do rebaixamento, e o Rogério Ceni, que assume no ano seguinte, em 2017, tinha no David Neres uma prioridade. Só que o David Neres sequer chegou a treinar com o Rogério Ceni, porque ele estava com a seleção de base brasileira no Equador, e aí surge a história do Ajax. Ele pensa logo no Ronaldo e no Romário e fala, puxa, baita porta de entrada. Topa a proposta, se torna o terceiro jogador mais caro da história do São Paulo, o segundo mais caro da história do Ajax, e vai. E assina um contrato, inclusive, no Equador. Ele sequer pisa no São Paulo de volta. Ou seja, ele nunca nem treinou com o Rogério Ceni, e o 2017 foi bem difícil pro São Paulo, diga-se de passagem. Mas ele deixou muito claro o agradecimento e a gratidão que ele tem ao São Paulo. Quando ele faz lá a estreia dele contra o Fluminense, logo na entrevista depois, pra quem você dedica esse seu primeiro jogo, essa sua estreia como jogador profissional de São Paulo? E ele diz, ao próprio São Paulo, porque foi no São Paulo que eu me criei, era no São Paulo que ele morava no CT de Cotia, então ele dedicou ao São Paulo aquele primeiro jogo, teve uma curta passagem no fim das contas no profissional, foi pro Ajax, e agora não é tanto tempo assim, mas a gente já pode dizer que o David Neres está entre os 10 brasileiros que mais marcaram gols no campeonato holandês, porque já são 22 gols até o momento desta gravação. O David Neres pode, por exemplo, pegar o Ronaldo, que tá na metade da lista com 42 gols. E aí... Opa! Que isso, meu filho? E aí, ó, tá aqui a listinha, ó, de gols. A produção vai botar, a listinha aqui pra você ver. David Neres aqui embaixo, Romário aqui em cima. Olha a coisa fantástica. Foda-se a produção. E hoje é difícil a gente imaginar um jogador que vá muito bem, que tenha grande destaque no futebol mundial, ficando muito tempo no Ajax. Aliás, o próprio David Neres já teve proposta pra ir pro Borussia Dortmund, por exemplo. Isso. E ele disse que quer ficar mais tempo no Ajax, isso foi antes de começar essa temporada. Ele quer ficar mais tempo no Ajax porque tinha uma Liga dos Campeões pela frente. Liga dos Campeões essa que o Ajax, com o David Neres e com ele fazendo gol, inclusive, eliminou o Real Madrid nas oitavas de final, com a pior derrota que o Real Madrid já teve na história da Liga dos Campeões dentro de casa. E uma virada que parecia inimaginável, uma geração que é fortíssima, com o De Ligt, com o De Jong, com o David Neres, com o Tadic, Tadic. Com o Tadic e companhia limitada. E na Holanda muito se falou que a geração de 95, campeã da Liga dos Campeões, que tinha Overmars, Seedorf, Van der Sar e muito mais gente, aquele time teve um jogo marcante, uma grande apresentação. Na verdade, depois vieram várias outras. Esta geração já tem uma pra chamar de o seu grande jogo, que é esse daqui, com o David Neres jogando muito, diga-se de passagem. E quando a Tainá falou das propostas do Borussia, depois pintou uma outra do Guangzhou Evergrande. Chegava quase a 200 milhões de reais, e o São Paulo coçando a mão porque ia ganhar dinheiro. E por que o São Paulo ganha dinheiro com o David Neres? Por conta do mecanismo de solidariedade que tem a ver com o clube formador. A partir de 12 anos de idade, você tem ali 0,5% ano a ano até os 23. Portanto, hoje, o David Neres renderia ao São Paulo, se for vendido para qualquer lugar, 3,5%. A cada transação que aconteceu do David Neres, digamos que ele tivesse ido pro Borussia Dortmund e depois do Borussia Dortmund pro Real Madrid, São Paulo sempre vai ganhar 3,5% do valor total da negociação. Este é o mecanismo de solidariedade e é 3,5% no caso do David Neres, porque ficou muito tempo no São Paulo, fez toda a base praticamente no São Paulo. Se ele fica até o limite, vamos supor ali, até os 23, se o cara cumpre todo o processo lá, o limite é 5%. Como o David Neres saiu muito novinho, bate 3,5%. Vinícius Júnior no Flamengo, você vai fazer o cálculo lá, vai bater mais ou menos isso aí. A gente tá falando aqui agora de um moleque que tá arrebentando, que foi convocado pelo técnico Tite pra seleção brasileira, mas quando ele chegou lá no Ajax, ele não chegou com toda essa moral, não. Ele fez 4 jogos, ficou 4 jogos no time principal e depois já foi pro Ajax B. Mesmo caminho praticamente que o Vinícius Júnior, né? Percorreu também, ficou um tempo no Real Madrid B e depois foi pro principal. Então o David Neres também passou por esse processo. Foi cornetado, inclusive, pelo Ronald de Boer, porque disse o Ronald de Boer que não estava muito convencido de que o valor investido no David Neres valia realmente a pena, que esse dinheiro podia ter sido investido em outros jogadores. Acho que agora ele mudou de opinião. Só pode. O Ronald de Boer tem uma coluna numa das principais revistas de futebol na Holanda, e em uma dessas colunas, logo quando o David Neres foi contratado, ele falou que o dinheiro poderia ir para outro lugar, que o desenvolvimento dos caras que já estavam ali deveria ser prioridade, enfim. No final das contas, o Ronald de Boer cornetou, foi ignorado, porque o David Neres não respondeu às críticas do Ronald de Boer, e muito rapidamente
recentemente, depois que foi efetivado no time titular, o David Neres deu resposta. Inclusive, no último campeonato holandês, o David Neres, no primeiro turno, foi eleito o melhor jogador do campeonato. Portanto, ele acaba de chegar e já dá uma resposta. Só que aí vira a temporada, e esta temporada que corre, o David Neres sofreu um pouco com o rodízio que o Ajax vinha passando. Portanto, o David Neres perdeu o status de titular absoluto, perdeu o status de peça tão importante assim. Acredito que agora o status esteja relativamente recuperado, até porque uma convocaçãozinha para a seleção enche um pouquinho de moral o currículo do garoto. Convocação essa que aconteceu na seleção brasileira por conta do corte do Vinícius Júnior. E aí o Tite queria convocar o David Neres e, como sempre faz o Tite, ele liga pros jogadores. Pois ele ligou uma vez pro David Neres, não atendeu. Ligou outra vez pro David Neres, também não atendeu. Aí o David Neres ficou intrigado. O que esse número que eu não conheço tá me ligando? Porque ele não atendeu, porque não conhecia o número. Aí ele foi lá nas conversas do WhatsApp e disse, opa, já falaram comigo desse número. Ah, é o Tite. Aí ele ligou de volta, falou com o Tite. E aí sim, falou com o técnico da seleção brasileira. O cara não atendeu o técnico da seleção, não dá, né, David Neres? Mas não dá pra saber. Vem cá, o DDD era 5-1. Não sei se o DDD que é Rio Grande, é Porto Alegre? É, 5-1 é Porto Alegre. Se é 5-1, ele já devia ficar assim, né? O Tite me ligou e... Não, primeiro foi o Edu. Não tinha o número salvo. Por quê? É que é de onde é o técnico da seleção Mas brasileira. eu acho que o Tite não mora mais em Porto Alegre. Não, mas às vezes tem o seu DDD. É 11. Ah, já mudou? Não, é 21 ainda. Ah, eu o meu já DDD tive 5, também não é mais 11, 85. 21. Pois é, em resumo, não faz o menor sentido o que eu acabei de dizer. Então, exatamente. David Neres está correto em não ficar atendendo ligações que ele não sabe de quem. É perigoso, gente. Vai que é um mala. E ainda banco ligando, enchendo o saco. Operadora de telefonia. É perigoso. Pedindo plano. É Garela stalkeando. Viu a matéria do Fantástico? A Garela stalkeando. É, o pessoal stalkeando. Vou lhe perseguir, pô. Tá. Pode ser trote do presídio também, negócio de ganha uma loteria, ganha um bilhete premiado, pague tanto, é golpe. Ganha uma loteria, No final das contas ele não foi convocado? Então, pô, não precisa atender o técnico, manda um zap, pô, não precisa ligar. Foi o que o Tite fez. É isso. Mas agora pode ligar que já tá salvo. Tá tranquilo. Então, valendo. O David Neres, nessa temporada de Liga dos Campeões, que estamos fazendo essa gravação, porque pode ser que você esteja assistindo em 2022, não sei, mas nesta atual temporada, o Ajax jogou contra o Bayern de Munique. E um dos caras que o David Neres adora no futebol mundial é o Robin. Então ele foi jogar contra o Robin. E ele tava feliz da vida que ia jogar contra o Robin. E aí ele deu uma caneta no Robin. Só que ele ficou muito chateado, porque ninguém viu. Foi lá do outro lado do campo, não foi do lado que fica a câmera. Então não foi muito visualizado, as pessoas não falaram muito. Ele ficou bem bravo. No outro dia, ele inclusive deu uma entrevista pra nossa Isabela Palhari e falou sobre esse lance aí. Disse que ele tava bem chateado. Roda o lance. Eu peguei a bola aqui no canto, aí ele veio, joguei debaixo das pernas dele. Mas ficou muito longe. A câmera não tinha a câmera do outro lado. Aí parece que eu só coloquei a bola na frente. Não tinha nenhuma câmera do lado de lá. Sacanagem. Que vacilo. Vão achar que é mentira, né? É, certeza. Isso. E David Neres fora de campo faz o quê? Joga videogame? Vai pro shopping? Não, joga baralho. David Neres adora um baralho, aí eu não sei se ele joga buraco, se ele joga um poker, se ele joga... Buraco. É buraco, né? Porque poker é baralho também, né? Feito com carta. Então é isso. E além disso, houve funk, mas não é o funk Anitta, não é o funk Lecha, que fala? Ela não é funk, né? Eu não sei. A outra, Ludmilla. Ah, não é. Kevinho, Não. nada disso. Ele gosta do proibidão, que é o funk que rola aí. E é muito bom o funk proibidão, diga-se de passagem. Não é Furacão 2000, ainda é bem leve. Que isso, Furacão 2000? Não é. Furacão 2000 eu via quando era gente, jovem. o fã... Não, mas o proibidão raiz mesmo existe é esse? pica. Enfim, dê uma procurada no que é o funk proibidão aí, porque... ou não também, dependendo da sua idade, não vai ser legal, né? Seu pai vai reclamar. Então pergunta seu pai, vai, pai, posso ouvir um funk proibidão? Aí escuta com ele lá. Quem falou isso, meu filho? Quem te falou isso, meu filho? O Bruno Formiga. Não, mas eu tô falando, se o pai estiver do lado aí, vocês vão lá, senão não vá. Mas o David Neres tá, provavelmente, ouvindo o funk proibidão. Que tem uma lá, dá uma editada que a parte ficou engraçada. Acabou o programa, né? Vamos lá, vai lá, tá. E assim a gente encerra o nosso Sabia Não desta semana. Você, por favor, dê seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, tudo que a gente já pediu lá no início do programa. Se você sabe alguma informação que a gente não falou aqui do David Neres, comenta. Se você tem alguma ideia de programa, algum assunto que você quer saber mais, comenta também. Sugestão de funk proibidão? Não pode, né? Essa é a minha camisa, será que é proibida? Não, né? Mas, porra, uma parada é uma apologia, né? O seriado é legal, mas não gosto muito de arma. Tchau. Beijo. A minha não é proibida. Não quero ser chato, só quero cerveja. Essa é a realidade do mundo.